Salve, salve, galera do primeiro ano, tudo bem? Pessoal, a gente falou aí, né, nosso último assunto foi metabolismo energético 1, a respiração celular. Falamos aí como é que a célula realiza, né, todo esse processo aí de obtenção de energia. Falamos da mitocôndria, né, falamos aí que a célula ela utiliza, né, a glicose e o oxigênio, certo, para produzir aí água e gás carbônico. E agora a gente vai falar exatamente o contrário, né? Vamos falar da fotossíntese, né? O processo aqui pelo qual os seres autotróficos utilizam a água e o gás carbônico na presença de luz, tá? Para produzir aí glicose e oxigênio. Então vamos estudar metabolismo energético, parte 2, fotossíntese e quimiossíntese, tá bom? Bem, a gente sabe já desde as séries primárias que a fotossíntese é uma realização dos vegetais, né? Os vegetais eles realizam esse processo aí para produzir seu próprio alimento, né? No caso seria a glicose, e libera oxigênio aí atmosférico. Para isso eles utilizam a água e o gás carbônico, né? Gleison, a gente sabe que a planta absorve, né, essa água aí pela raiz e o gás carbônico é absorvido pela folha e tal, beleza. Só que agora a gente vai falar para vocês aqui, né, o que realmente ocorre na fotossíntese. Tá? Vamos falar aqui das etapas da fotossíntese, né, a fase clara da fotossíntese e a fase escura, tá certo? Então vamos lá. Bom, o que realmente é a fotossíntese? É um processo celular pelo qual a maioria dos seres autotróficos produz substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, né? Nós sabemos aqui que o gás carbônico e a água, que são substâncias inorgânicas, vão ser utilizados aqui como reagentes e como produto, né, a planta vai produzir glicose, que seria o seu próprio alimento, e vai liberar oxigênio aí à atmosfera. Tá? Então aqui eu tenho, né, no caso, substâncias orgânicas produzidas, né, a partir de substâncias inorgânicas. Então na fotossíntese a energia luminosa se transforma em energia potencial química, tá? Armazenada nas moléculas de glicídios produzidas no processo. Esse processo garante aos seres autotróficos autossuficiência em termos de nutrição orgânica. Beleza? Então, a fotossíntese básica, né, que nós já conhecemos, a água entrando aqui, né, pelas raízes, é absorvida aí pela zona pilífera da raiz. Né? Essa água, então, ao ser absorvida por esses pelos absorventes, ela é conduzida pelo vasocondutor xilema, que conduz aí a água como seiva bruta, e o gás carbônico ele é absorvido pelo limbo da folha, tá certo? E aí a gente tem o início do processo fotossintético. Vamos logo começar mostrando isso aqui com um videozinho para vocês, beleza? Olha só, né? A luz solar, tá? Energia luminosa, que é o ponto forte aí para se ter fotossíntese, né? Água absorvida no solo, retirada dos lençóis freáticos, ok? Então a água vai subindo aqui pelo xilema, ó, em direção às folhas, e o gás carbônico, como eu citei agora há pouco, será absorvido aí, tá? Pelo limbo das folhas, ó. Graças à energia luminosa, água mais gás carbônico irá produzir C6H12O6, que no caso seria a glicose, né? E liberando oxigênio aí para a atmosfera, né? Olha só que interessante. Processo sendo repetido novamente, certo? Energia luminosa, água sendo absorvida pela raiz da planta, retirada dos lençóis freáticos, gás carbônico sendo absorvido pelo limbo das folhas, né? E aí, tendo como reagentes da reação química, né, a água e gás carbônico, produzindo glicose e liberando oxigênio atmosférico. Tá? Beleza. Isso é o que nós já conhecemos, né? É o processo aí básico fotossintético, tá bom? Bom,
Lá na respiração celular, nós vimos que existe uma organela top, né? Uma organela responsável aí por todo o processo energético aí que a célula vai estar participando, né? Que seria, no caso, a mitocôndria. Inclusive, uma organela aí que tem um alto poder de duplicação, porque apresenta DNA próprio, né? Isso, uma organela que apresenta duas membranas. E aqui na fotossíntese, nós também temos a organela top da fotossíntese, que é o cloroplasto. Então, o cloroplasto, a sede da fotossíntese. Por quê? Porque a função dessa organela é exclusivamente essa, tá? Ela é utilizada aí, né, para todo o processo fotossintético, né? A fase clara dela vai ocorrer exatamente aqui dentro, né, nessas tampinhas verdes aqui. A fase escura vai acontecer nessa região aqui interna dela. Ela também é uma organela que apresenta duas membranas, tá certo? Então vamos lá. Nas plantas e nas algas, a fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, tá certo? Organelas do citoplasma que contêm o pigmento clorofila responsável pela cor verde das folhas, tá? Essas organelas, assim como as mitocôndrias, são dotadas de duas membranas lipoproteicas, uma interna e outra externa. Então você pode observar aqui a membrana mais externa aqui do cloroplasto e a membrana interna, tá certo? No interior do cloroplasto a gente encontra pilhas de tampinhas verdes, né? Então assim, cada tampinha dessa daqui eu vou chamar de tilacoides e o conjunto dessas tampinhas aqui eu vou chamar de grano ou grana, tá certo? Eu posso também associar o tilacoide a uma moeda, né? E eu tenho aqui uma pilha de moedas, eu vou ter a minha grana, né? A gente costuma usar isso como bizu, tá certo? E o espaço aqui meio gelatinoso entre as granas de tilacoides, nós temos exatamente o estroma, beleza? Vamos lá. Bom, o que eu falei agora, né? No interior dos cloroplastos há um complexo membranoso formado por bolsas discoidais achatadas e empilhadas, né? Como aqueles citam os tilacoides, né? Onde se localizam as moléculas do pigmento clorofila. Ah, Gleison, então a clorofila lá, ela está localizada nos tilacoides, né? Beleza, ok. As moléculas de clorofila dispõem-se de modo muito bem organizado, né, nas membranas do tilacoide, formando os chamados complexos de antena, altamente eficientes na captação de energia luminosa. Então esses complexos de antena, né, que estão presentes aí nas membranas do tilacoides, eles vão ser utilizados para captar essa luz, né? Ó, olha só, eu tenho aqui a pilha de tilacoides, né, eu tenho aqui a grana, né, ou grano, e na membrana aqui do tilacoide, ó, se eu ampliar, eu tô aqui com a membrana plasmática aqui do tilacoide, certo? Você vai observar que existem estruturas aqui, ó, né, que são chamadas de complexos de antena. Então, esses complexos de antena eles vão captar aí, né, essa energia luminosa, tá certo? Vamos lá. Bom, aqui é o complexo de antena, certo? O que é que ele vai fazer? Estou ampliando ele daqui para cá, certo? Existem aqui, né, cada tampinha dessa daqui, ó, né, que são exatamente as clorofilas, ó, elas vão captar exatamente a luz, né, o fóton, tá certo? Eu vou inclusive chamar aqui um conjunto, aqui, um sistema de iluminação, né, de fotossistemas, né? A gente pode chamar fotossistema 1 e fotossistema 2, tá certo? E o que é que vai acontecer aqui? Né? Essas clorofilas vão exatamente captar, né, essa energia luminosa aí, tá? Bom, a membrana do tilacoide apresenta inúmeras dobras, formando tubos e bolsas achatadas, que geralmente se organizam em conjuntos de pilhas denominadas grana. Nós vimos aí que é o conjunto de tilacoides, tá certo? As cavidades internas dos grana estão em comunicação direta, constituindo um compartilhamento único, o lúmen do tilacoide, né? O espaço interno dos tilacoides é preenchido por um fluido denominado estroma. Então, eu tenho aqui os granas, ó, né, dos tilacoides, tá certo? E o estroma é essa região aqui, que está entre os granas, ok? Bom, etapas da fotossíntese. Pessoal, todo o processo fotossintético, ele é dividido em duas partes, ou duas etapas, tá? A primeira delas é chamada etapa fotoquímica, ou reações de claro, certo? Ou seja, reações que irão ocorrer no claro, né, na presença de luz. Etapa fotoquímica.
tá? Na presença de luz. E a segunda etapa é a chamada etapa química, onde irão ocorrer as reações de escuro, tá certo? Ou seja, sem a presença da luz, tá bom? Então, olha só, aqui ele está mostrando o cloroplasto, né? E as duas etapas da fotossíntese vão exatamente ocorrer aqui nessa organela. A etapa fotoquímica, que é a primeira, vai ocorrer exatamente aqui, ó, nos tilacoides aqui, ó, tá vendo? Né? A luz do sol aí sendo absorvida. E a etapa química vai ocorrer exatamente no estroma, né? Naquela região lá entre os granas que nós acabamos de falar, ou seja, na fase escura da fotossíntese, ela vai ocorrer no estroma, tá bom? Então, eu só estou vendo aí a entrada de água, a saída de oxigênio, eu estou vendo aqui a participação dos aceptores de hidrogênio que nós falamos lá na respiração celular, né? O NAD, tá certo? O ATP, que vai ter aqui produção de ATP, né? Então nós iremos falar basicamente a mesma coisa que nós falamos lá na respiração celular, beleza? Então, quanto às duas etapas, ficou claro, né? A etapa fotoquímica, certo? Que vai ocorrer as reações de claro na presença de luz, e a etapa química, que nós teremos as reações de escuro na ausência de luz. Então vamos falar primeiramente da fase clara ou etapa fotoquímica, tá? Da fotossíntese. Essa etapa ocorre no tilacoide dos grana e é necessário a presença de luz. Vocês lembram que lá na respiração celular a gente meio que pediu que vocês aprendessem detalhes importantes, né? Porque tem todo um negócio bem complexo, né? Então, a nível primeiro ano, né, os professores geralmente querem que os alunos aprendam as partes mais importantes desse processo bioquímico todo aí, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pede que vocês aprendam, certo? É aonde ocorrem as etapas. Isso aí é de fundamental importância o aluno saber, tá? Então, vamos lá. A etapa fotoquímica, ela vai acontecer no tilacoide, certo? Aquela moedinha verde, aquela tampinha verde que a gente falou, tá? Então, assim, o que é que vai acontecer nessa etapa clara, nessa fase clara, né? Vão ocorrer dois processos, tá? Nós teremos a fotofosforilação, tá? O que é fotofosforilação? É a produção de ATP, certo? Na presença de luz. Fosforilação, eu me lembro dessa palavra, produção de ATP. Eu vi lá no Metabolismo Energético, parte 1, certo? E foto significa produção de ATP na presença de luz. Adição de fosfato em presença de luz, tá certo? Uma série de reações químicas desencadeadas pela reação luminosa que resulta na produção de ATP. Tá certo? Então, olha só o que é que vai acontecer aqui, né? Vamos iniciar aqui a fotofosforilação. A luz solar, ela incide na molécula de clorofila, daqui a moléculazinha de clorofila, né? A luz solar vai incidir nela, tá? Essa molécula armazena essa energia e elétrons serão liberados. Tranquilo? Né? Dessa proteína, o elétron é passado para outras proteínas transportadoras presentes nas membranas dos tilacoides. Então, esses elétrons são transportados para outras membranas, ó, tá? Dos outros tilacoides. E aí, quando o elétron pula de uma proteína para outra, energia é liberada e ocorre aí a produção de ATPs. Então, eu vou ter aí a produção de ATP, Gleison, né? Na medida em que esses elétrons vão pulando aí da membrana de um tilacoide para outro, né? Já que vai estar sendo aqui produzido, né? Esse ATP, tá? Bom, e o outro processo também que ocorre, além da fotofosforilação, pessoal, é um processo também muito importante, que é chamado de fotólise da água. É a quebra da molécula de água pela luz, tá certo? A gente viu lá que começa com água e gás carbônico. Na presença de luz, produz glicose e libera oxigênio. Não é isso a equação da fotossíntese? Então, se eu vou começar com a água que vai estar entrando pela raiz, eu vou ter que quebrar aí essa molécula de água, né? Ou seja, quebra da molécula de água. Isso na presença de luz. Tá? Então, olha o que é que vai acontecer, né? Dessa forma, a energia luminosa é utilizada para promover a queda da água, a quebra da água, né? Ou seja, a fotólise da água.
disponibilizando hidrogênios para a síntese de carboidratos a partir de gás carbônico. Ou seja, os hidrogênios aqui que serão quebrados serão utilizados aí na produção da glicose, ok? Então olha o que é que está acontecendo aqui, ó. A luz, né, vai estar quebrando as moléculas de água, né, ó, H2O, certo? Eu tenho aqui as moléculas de água. E aí eu vou estar quebrando e separando os hidrogênios do oxigênio, ó, tá certo? Quebra da molécula de água pela energia da luz e forma hidrogênios e oxigênios, né? As moléculas de H2O se separam, né? O oxigênio é liberado no meio e o H serve na formação de NADPH2, ou seja, lembra dos aceptores de hidrogênio? O NAD, né? O NAD ele vai então capturar esses hidrogênios livres aí da quebra da molécula de água, né? Exatamente. Então, se eu vou ter aqui o NADP mais H2, eu vou ter NADPH2, né? Que participa do ciclo de Calvin para a formação da glicose. Ou seja, o ciclo de Calvin, nós vamos já falar porque faz parte da etapa escura. Tá beleza? Bom, o que é o NADP, né? Eu conheço já o NAD, né? O nicotinamida, adenina de nucleotídeo, certo? Que combinado com P, né? Combinado com fosfato, ficou sendo NADP, né? É um aceptor intermediário de hidrogênios. Essa molécula capta hidrogênios liberados durante a fotólise da água e os passa para carbonos que formarão a molécula de glicose. Ou seja, a molécula de glicose é C6H12O6, ou seja, eu vou precisar de hidrogênios para montar essa molécula. E são exatamente os hidrogênios que são aceptados pelo NADP. Tranquilo? Então, olha só, NADP mais 2H vai formar NADPH2, tá? E mostrando aqui, né, nós temos aqui exatamente, né, as bolinhas aqui e os triângulos, montando aqui exatamente essa molécula de NADPH2, tá? Bom, vamos ver aqui um vídeo sobre o resumo aí do processo fotossintético, tá? Aí depois a gente vai entrar na fase escura. Fotossíntese, processo que transforma a água e gás carbônico em glicose, carboidrato que serve de alimento para as plantas. As plantas possuem pigmentos que absorvem os comprimentos de onda e repelem outros. Como mostra a ilustração, as cores mais absorvidas são azul e vermelho. E ampliando a imagem, podemos ver o interior de uma folha, onde mostra a célula vegetal. E dentro da célula vegetal podemos ver o cloroplasto, que é a organela onde vai ocorrer a fotossíntese. Sendo que dentro dos cloroplastos tem os tilacoides, onde vai ocorrer a fase clara da fotossíntese, e do lado externo dos tilacoides o estroma, onde vai ocorrer a fase escura. A figura mostra a fotossistema 1 e a fotossistema 2. Que ocorre nas moléculas de clorofila, que são moléculas capazes de absorver o esfóton, a energia luminosa, e transformar em energia química. As clorofilas absorvem os fótons, os elétrons da clorofila ficam bastante energizados, ocorre a transferência de 2 elétrons para o fotossistema 1 e posteriormente são utilizados para produzir ATP e NADPH, que são enzimas que serão utilizadas na fase escura para produzir carboidrato para as plantas. E é importante lembrar as 2 etapas mais importantes que ocorrem na fase clara, que é a fotólise da água, a quebra da molécula de água, e a fotofosforilação, que é a produção de ATP e NADPH. Beleza. Né? Então ele fez aí um resumo do que foi falado, né? Só para clarear mais aí, certo, o entendimento. Bom, vamos agora para a fase escura ou etapa química.
né? Então aí a gente terminou a fase clara e nós vimos aí duas coisas de grande importância, que foi exatamente a fotofosforilação, né, e a fotólise da água. Por quê? Porque a fase escura, mesmo não ocorrendo na presença de luz, ela vai precisar dos produtos da fase clara, tá bom? Processo que não depende diretamente da luz para acontecer. Porém, necessita dos produtos da fase clara para ocorrer, tá? Ocorre no estroma do cloroplasto, né, como já foi falado, aquele espaço lá entre os granos dos tilacoides, e também pode ser chamado de ciclo de Calvin. Vou já mostrar para vocês aí o que é esse ciclo, tá? Então aqui é mostrando, né, que nas reações de claro a gente precisou aqui exatamente da água, né, e da luz, certo? Ocorreu aqui a liberação de oxigênio, né, quando ocorreu lá a quebra da molécula da água. Houve aqui produção de ATP, tá certo? E produção também de NADP, né? E aí, agora nós vamos entrar na fase escura, né, onde nós teremos aqui a produção da glicose, tá certo? Né, quando a gente fala que a fotossíntese, os vegetais produzem seu próprio alimento, é exatamente aqui, no caso, a glicose, que é o próprio alimento dos vegetais, ok? Então, assim, nessa etapa, há a participação do gás carbônico, tá? Ou seja, lembra que o processo fotossintético é água mais gás carbônico, né? Então, agora a gente vai falar aí do gás carbônico. A participação do gás carbônico, que recebe, né, hidrogênio transportado pelas moléculas de NADP, provenientes da fase fotoquímica, tá certo? E aí, a formação de carboidratos, falando-se em fixação de carbono, tá? Pois este elemento presente no ambiente abiótico passa a integrar as substâncias orgânicas do corpo dos seres vivos, beleza? Então, assim, na etapa química ocorrem várias reações graças à energia fornecida pelo ATP, produzido também na fase clara. Então, galera, vocês estão vendo aí que para ocorrer a fase escura é necessário realmente dos produtos aí da fase clara, tá certo? Essas reações químicas compõem, então, o chamado ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, tá? Em homenagem ao cientista Melvin Calvin, né, 1911 a 1997. Então, o gás carbônico vai entrar aqui no ciclo de Calvin, onde ele vai estar passando aqui por várias reações químicas, né, bem parecido lá com o ciclo de Krebs, que nós vimos lá na respiração celular, né, e no fim aí nós teremos a formação aí, né, da glicose. Então, olha só, vamos ver aqui o resumo do ciclo de Calvin-Benson, ok? Então, agora vamos lá para o ciclo de Calvin-Benson. O ciclo de Calvin-Benson, ele pode ser dividido em carboxilação, redução e regeneração. Quem está a fim de achar um resuminho mais profundo não vai achar aqui, eu só vou falar por cima do que se trata essas três fases. Bom, na carboxilação acontece o processo em que a rubisco fixa o CO2 na ribulose 1,5 bisfosfato, produzindo duas moléculas de carbono. A rubisco fixa o CO2 na ribulose bisfosfato, produzindo duas moléculas de carbono, trisfosfoglicerado. Passando para a fase da redução, essas duas moléculas recebem o fósforo do ATP e o fósforo do NADPH, formando o 3-fosfogliceraldeído. Na redução acontece a fase em que as moléculas de carbono recebem o fósforo do ATP e o fósforo do NADPH, formando o 3-fosfogliceraldeído. Na fase da regeneração, o receptor de CO2, que é a ribulose bisfosfato, é regenerado. Então, conclui-se aí o ciclo de Calvin-Benson de forma bem resumida, certo? Então é isso. Ok, né? Ele mostrou aqui, então, né, uma forma bem resumida, realmente, do ciclo de Calvin, né, para aí ter a produção de glicose no fim do processo fotossintético, tá bom? Agora nós vamos ver aqui, né, o caso da quimiossíntese, tá? Gleilson, e aqueles seres, né, como, por exemplo, algumas bactérias,
né, que não conseguem produzir aí, que não conseguem realizar a fotossíntese, né, como é que elas vão conseguir produzir aí, né, os alimentos? Olha só, a quimiossíntese, pessoal, é um processo em que a energia utilizada na formação de compostos orgânicos provém da oxidação de substâncias inorgânicas e não da energia luminosa. Ou seja, né, algumas bactérias vão utilizar elementos químicos aí, né, para produzir aí seu próprio alimento, né? Ou seja, esse processo é realizado por algumas bactérias que, por isso, são chamadas, né, de bactérias quimiosintetizantes, né? Aquelas bactérias que vão realmente utilizar aí esses produtos químicos, esses elementos químicos, né? Por exemplo, as arqueias, né, que são aquelas bactérias que vivem em ambientes extremos, né? Bactérias chamadas extremófilas, tá certo? Bactérias aqui que vivem em locais onde outros seres vivos dificilmente conseguiriam viver, tá certo? Então nós temos aqui alguns casos como as nitrosomonas, né, e nitrobacter, que são bactérias aí que realizam aí a quimiossíntese, tá? Aqui eu tenho uma foto aqui de uma bactéria que vive no fundo do mar, que utiliza elementos químicos, né, para estar produzindo aí, né, seus processos energéticos, né, seu alimento. Ou seja, são bactérias aí que utilizam, pessoal, tá, enxofre, bactérias que utilizam outros elementos químicos aí, tá certo? Bom, e é isso. Pessoal, valeu, tá? Obrigado e até a próxima.